Bom, pessoal, vamos lá. Deixa eu, como é a última bem-aventurança, deixa eu falar isso para vocês, para você que está aqui hoje, mas para você que está pela primeira vez aqui com a gente, para você que ainda nunca acompanhou o culto, ou primeira vez que você acompanha o culto na quinta-feira. Todas as quintas nós temos o início, adoração, o louvor a Deus, agradecimento, e logo em seguida nós temos o ensino bíblico, a palavra. Né? E hoje nós vamos finalizar o sermão de Jesus, o sermão da montanha, onde ele fala sobre as bem-aventuranças. Né? E hoje é a última, nós falamos das 8 quintas-feiras, nós falamos sobre as bem-aventuranças. Hoje é a 9ª bem-aventurança, então hoje encerra. Então nós vamos aqui encerrar, não o capítulo 5, porque o capítulo 5 ele continua, mas esse sermão de Jesus. E finalizando, nós vamos continuar na semana que vem um outro ensino, aliás, o mesmo ensino bíblico, mas um outro tema, tá? E o interessante é que essa bem-aventurança de hoje, ela é diferente de todas as outras. Vamos lá. Mateus 5, a partir do verso 11. Está escrito assim. Acompanhe comigo na sua Bíblia. Depois a gente vai acompanhar aqui na tela. Tá? Primeiro na Bíblia. Vamos lá. Jesus diz: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Então, não sei se está certinho, se eu posso continuar, porque aqui para mim não apareceu. Posso continuar aqui mesmo, Carlos? É isso mesmo? Bom, vamos lá. Nós lemos aí 2 versículos. Né? Nós lemos o versículo 11 e lemos o versículo 12. Certo? E o interessante, pessoal, olha que bacana. Qual a diferença dessa bem-aventurança pelas outras? Acompanhe comigo na tela. Bem-aventurados sois. Jesus pronunciou as primeiras 8 bem-aventuranças usando a terceira pessoa, eles. Né? Nessa bem-aventurança, essa que nós acabamos de ler, ele se dirige diretamente aos seus discípulos usando a segunda pessoa, vós, a fim de dar ênfase. Ele continuará usando por causa de vós. Né? Deixa eu parar aqui. Já a gente continua. Então, primeira diferença dessa bem-aventurança pelas outras. Nessa bem-aventurança, Jesus ele fala, né, vós, ele é direto, vocês, né? E nas outras bem-aventuranças, ele fala na terceira pessoa, eles, bem-aventurados os puros de coração, os puros de coração. Bem-aventurados os pacificadores, né? Os pacificadores. Imagine os discípulos na frente de Jesus, eles sentados na frente de Jesus, Jesus ensinando ele. Ele falou: bem-aventurados os puros, os humildes. Outra coisa ele fala: olha, bem-aventurado sois vós, né? Sois. Bem-aventurado sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem. Então ele foi direto, ele dessa vez ele deu mais ênfase, porque ele simplesmente quis trazer ali para os discípulos, ele quis, né, além de trazer esse despertar, né,
Ele deu ênfase, olha, vocês serão perseguidos por minha causa. Eles vão falar mal de vocês, eles vão mentir, eles vão contar mentiras, tudo por minha causa. Então, essa bem-aventurança, Jesus ele é mais enfático, né? Ele é mais direto. Tanto é, continuando aqui na explicação, diz assim, olha, por minha causa, por ser discípulo de Cristo, razão porque as aflições nem sempre são penas para certos atos pretéritos, senão obras de Deus destinadas a proveito nosso, e para que o poder de Deus se torne mais perceptível em nossa fraqueza. Então, essa perseguição, né, as injúrias, né, as calúnias que os discípulos sofreriam, e todos nós, tudo isso por causa de Cristo. Semana passada nós enfatizamos o seguinte: não é uma perseguição por conta da placa de igreja, ou porque eu sou dessa igreja, fulano é da igreja A. Não é essa perseguição. Não é a perseguição por conta do nome da instituição. A perseguição aqui é por conta de Jesus. Então ele quis dizer o seguinte para os discípulos: bem-aventurados serão vocês que serão perseguidos por minha causa. Então ele falou: vocês por minha causa. Ele trouxe para ele: olha, por minha causa vocês serão perseguidos. E aí, né, ele termina dizendo: regozijai-vos, porque é grande o vosso galardão. A gente já vai falar sobre isso, né? Todas as bem-aventuranças, todas elas vêm acompanhadas de uma recompensa, né? Todas elas, desde a primeira até a última. Só que essa, Jesus, ele é mais direto, porque ele fala de perseguição, né? Ele fala de injúrias, porque ele já sabia que os discípulos teriam medo. Os discípulos, alguns, né? Tanto é que isso foi visto quando prenderam Jesus, né? Pedro mesmo negou Jesus. Então, Jesus já sabia do que estava por vir. Então, foi uma maneira de prepará-los, né? Dizendo: olha, isso que vocês vão passar terá recompensa. Tanto é, gente, no versículo 12, que completa o versículo 11, diz assim, vamos lá, aqui na tela comigo: regozijai-vos e exultai. A fonte de alegria para um discípulo que sofre perseguição é a promessa do céu, galardão. Então, deixa eu dar uma pausa aqui. Qual a promessa que nós temos? Qual a promessa que o crente tem? Qual é a promessa que temos? A vida eterna. Essa é a promessa. Todas as bem-aventuranças estão ligadas a essa promessa. Todas elas. Inclusive a perseguição. Então, quando somos perseguidos por causa de Jesus, isso faz parte da promessa, gente. Isso faz parte da promessa. Não pense você que a promessa de vida eterna, nela não está ligada às tribulações da vida. Todas as tribulações do crente estão ligadas à vida eterna. Paulo, todas as vezes que ele menciona em suas cartas as tribulações, ele fala de glória. Ele sempre faz um paralelo, ele faz um comparativo. Quando ele fala de tribulação, ele já vem falando de glória. Tribulação, glória. Porque não existe promessa do céu, vida eterna, sem perseguição, sem tribulação. Então,
A fonte de alegria do crente, do convertido, do discípulo de Jesus, é a vida eterna, é a promessa de vida eterna. Aí, continuando, vamos ler. Embora Jesus tenha usado esse termo para se referir às bênçãos celestiais, ele ensina que a recompensa estaria baseada na bondade de Deus e não na quantidade de obras feitas. Isso é glorioso. Entenda. A recompensa aqui não é porque fizemos boas obras ou porque praticamos boas obras. Essa recompensa vem de Deus para nós. Tá? Tem que tomar muito cuidado, porque tem gente que leva o galardão para esse lado, para o lado de mérito. Né? Eu penso assim, e vou de acordo com a Bíblia. Se a salvação é pelo mérito, né? Se o galardão é mérito, então o mérito entrou no céu. E se o mérito entrou no céu, não faz sentido sermos salvos pela graça, já que a graça é um favor imerecido. Então, esse galardão ligado a essa bem-aventurança significa o seguinte: é bondade de Deus, é graça de Deus. Galardão é graça de Deus. É bondade de Deus. Porque nós, seres humanos, merecíamos a morte eterna. Não merecíamos a vida eterna. E se hoje temos a certeza da vida eterna, a certeza da salvação, porque isso foi graça de Deus, bondade de Deus. Tá? Então, que fique claro que isso não está ligado às obras. Entenda uma coisa. Somos salvos para as boas obras. Para as boas obras. E não pelas obras. É diferente. Então, todo crente, pastor Joel, tem boas obras? É claro, porque se ele está em Cristo, se a semente da graça foi plantada em seu coração, então a vida dele é frutífera. Que crente é esse que não tem frutos, meu Deus do céu? Que cristão é esse que não produz frutos? Tem coisa errada. Jesus disse, pelos frutos conhecereis a árvore. Né? Então, assim, isso tem que ficar bem claro, porque tem pessoas que levam isso para o outro lado. E aí, continuando aqui, gente, olha só, qualquer recompensa dada por nosso Pai Celestial é uma expressão de sua graça. Confessamos que a vida eterna é galardão, porque é coisa devida em razão da promessa, não por causa de nossos méritos. Olha que bacana essa explicação, gente. Então, confessamos que a vida eterna, ela é galardão, né? E isso vem do nosso Pai Celestial. Então, isso não vem de nós. Né? Essa recompensa vem de Deus para nós. Vem de Deus. Ele resolveu dar. Ele quis dar. O que levou Deus a nos escolher? Alguma coisa boa em nós? Nada. O que levou Deus a nos escolher? Sua graça, sua misericórdia, sua soberania. Ele quis. E nós recebemos isso. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. E interessante que regozijai-vos, né? Alegrai-vos. Alegrai-vos, exultai-vos. Então, as nossas tribulações, as nossas perseguições, as perseguições que sofremos, elas nos proporcionam alegria. Aí nós entendemos os mártires, né? Aqueles que foram lançados na cova dos leões, na fornalha acesa,
os que foram crucificados em praça pública, e eles morreram cantando louvores, eles morreram sorrindo. Por quê? Porque eles criam nessa promessa. A graça havia sido revelada no coração deles. Então, as lutas do crente, as tribulações que enfrentamos, pessoal, elas produzem em nós alegria. É uma coisa assim que o mundo não entende. As pessoas que estão no mundo sem a luz do Espírito Santo, elas não vão entender isso. Essa promessa é para quem está em Cristo. É para quem é discípulo de Cristo. Ele falava isso para os seus discípulos. E aí, continuando, deixa eu abrir aqui mais. Deixa eu voltar aqui. Continuando aqui, deixa eu ver a anotação sair. Só voltar minha anotação aqui, gente. Aqui. Deixa eu voltar aqui. Já vão acompanhar comigo. Que saiu aqui. Vamos lá. Aqui, vamos lá. Quando um discípulo, na tela comigo, vamos lá, gente. Quando um discípulo tem pacientemente perseverado
A câmera meio desligada sozinha. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. Quando um discípulo tem pacientemente perseverado em suportar, isso ajuda a purificá-lo. Assim como as ferramentas purificam o ferro e o fogo ao ouro, bem como ajudar a reforçar o seu galardão da bem-aventurança. Então, assim, tudo que o discípulo de Cristo sofre, as perseguições, as injúrias, né, as lutas, tudo isso é para purificá-lo. Tudo é para o nosso bem. Tudo é para o nosso bem. Assim como o ouro, quando é levado ao fogo, ele é purificado, assim também é o crente. É aquele que conhece a Jesus. Ontem coloquei o vídeo do pastor Augusto falando sobre espiritualidade, né? Vida espiritual. E ele foi belíssimo em suas palavras, dizendo que mesmo sem ver, sem sentir e dando tudo errado, a gente continua crente. A gente continua em Cristo. Isso é vida espiritual. Né? Porque é muito fácil crer em Jesus quando tudo está bem, quando as coisas estão favoráveis, quando as coisas estão acontecendo. Né? Aí é Jesus para lá, é Jesus para cá. A questão é o seguinte, eu continuo crendo em Jesus quando tudo está dando errado, eu continuo confiando nele, continuo amando a Jesus, sendo perseguido, sendo caluniado. Eu continuo servindo a Jesus por tudo aquilo que ele fez na minha vida, mesmo enfrentando grandes lutas. Né? Então, tudo que enfrentamos, tudo que passamos é para o nosso bem. Né? Isso reforça o nosso galardão. Entenda uma coisa, nós não temos participação nenhuma no galardão, porque ele vem de Deus para nós. Só que, quando aqui nós colocamos reforça, é porque é o seguinte, não existe discípulo de Cristo sem cruz. Não tem como ser um discípulo de Jesus sem tribulação, sem perseguição. Não há como. Então, isso só reforça mais o que ele prometeu. Isso só reforça mais suas palavras. Ele preparou a igreja, ele preparou os discípulos. Ele falou do que estava por vir. Preparou o coração daqueles que estavam próximos a ele, dizendo, olha, bem-aventurados sois. Foi bem direto, vocês serão bem-aventurados. Serão não, vocês são bem-aventurados. Porque vão perseguir vocês, vão falar mal, mas grande é o vosso galardão. E é o versículo 12, onde encerra as bem-aventuranças, pessoal. Eu preparei essa última explicação que explica todas as bem-aventuranças agora, tá? Vamos lá. Que se arrependeram, ou que se arrependem de seus pecados, por todos aqueles que estão em Cristo, tá?